Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, nós temos um glorioso convite feito pelo nosso Senhor aqui. Na verdade, nós podemos afirmar e dizer que é muito mais do que um convite. Porque se nós estamos ouvindo essa palavra nessa manhã, essa palavra que nós vamos ler aqui agora, ela precisa fazer um sentido muito mais profundo do que meramente um convite. Receber um convite do Senhor é algo muito glorioso. No entanto, quando nós vemos que Ele nos faz uma admoestação, ou uma exortação, nós precisamos considerar de recusar ou não. Convite nós ainda recusamos. Mas quando o Senhor dá-nos uma ordem, então eu creio que nós precisamos considerar com todo o nosso ser, com toda a seriedade, o que é que Ele está dizendo para nós. Então veja aqui comigo no verso 28 do capítulo 11. Essa primeira frase, essas primeiras palavras, o que elas dizem? Irmãos, vinde a mim. Então note que aqui há muito mais do que um convite. Há profundezas aqui nessa palavra, nessas expressões. Mas eu vou ler até o versículo 30, só para nós termos todo esse contexto então. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos agora para o Evangelho de João. João capítulo 15. Vamos ver então aqui no Evangelho de João. Eu quero que você fique em mente essa expressão, vinde a mim. Mas eu quero que você pegue agora essa outra expressão do capítulo 15 de João. É a conhecida parábola da videira, onde o Senhor, ele, de uma maneira metafórica, ele diz que ele mesmo é uma videira, a videira verdadeira. E aqui no verso 4, algumas versões está assim, estai em mim. Mas o sentido aqui é muito mais do que estar no Senhor. É permanecer no Senhor. Porque eu posso estar e posso não estar. Então o sentido é de uma permanência constante. Então ele diz, permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então pegue essa expressão também. Permanecei em mim. Vinde a mim, permanecei em mim. Eu quero colocar ainda mais uma expressão. Lucas no capítulo 22. Volte em um livro. Lucas capítulo 22. Nós conhecemos essa passagem tão bem. Não é verdade, irmãos? Quando o Senhor Jesus ele faz então a instituição da mesa, da ceia do Senhor. Irmãos, se nós estamos aqui nessa manhã com o propósito muito bem definido acerca do que nós iremos fazer aqui hoje, iniciou aqui nesse exato momento a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Então ele diz aqui no verso 19, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E a parte inicial do versículo 20, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Então nós temos esses três textos. E o que nós precisamos fazer então, irmãos, é juntá-los aqui agora. Pegar na nossa mente, com toda a nossa atenção, com todo o nosso foco, com toda a nossa devoção,
e nos lembrar que o Senhor disse, vinde a mim. Nos lembrar que o Senhor disse, permanecei em mim. E disse, fazer isto em memória de mim. Irmãos, para nós é um grande privilégio nos reunirmos para o Senhor. Temos a reunião da mesa do Senhor. Essa reunião, ela precisa estar em alta conta no nosso coração. Eu não afirmo que a reunião da mesa é a reunião mais importante. Mas no que concerne à adoração. Porque, irmãos, dentro do teu coração há um altar. Ou você irá cultuar a pessoa bendita do Filho de Deus, ou esse vazio não permanecerá vazio. Outras coisas e outros ídolos entrarão ali. Não que o nosso Senhor seja ídolo, não é isso. O ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem. Esse é o ídolo. O nosso Senhor é um ser vivo. Mas quando esse Senhor poderoso, glorioso, não está permanecendo em nossos corações, então outras coisas entrarão. Não há vazio, não há vácuo. Ele sempre será preenchido por algo. Então, o tempo que nós temos ao entorno da mesa do Senhor, ele verdadeiramente coroa. Ele coroa, irmãos, todo o nosso tempo de comunhão. Tudo aquilo que nós aprendemos acerca da palavra. Tudo aquilo que nós temos em termos de realidade espiritual nas reuniões de oração. Tudo aquilo que nós temos em termos de comunhão uns com os outros. Esse tempo é coroado pela reunião da mesa do Senhor. Porque aí nós podemos pegar tudo isso e colocar aos pés do Senhor. Como os anjos estão constantemente lá nas regiões celestiais fazendo, colocando as coroas aos pés do Senhor. E dizendo constantemente, Santo, 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 ininterruptamente, Santo. Porque quando a gente vê essa expressão Santo, 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 ela é verdadeira. Mas o fato é que, dentro do contexto judaico, 3 vezes significa uma repetição ininterrupta. Isso tão é verdade que quando você lê Isaías no capítulo 6, você descobre que os anjos ali, que aqueles seres que estão ali em adoração ao Senhor, eles dizem uns para os outros, Santo, Santo, Santo. Um olha para o outro e está dizendo Santo. E ali a visão da glória do Filho de Deus na eternidade. Desde a eternidade, o Filho de Deus encarnado. Então a nossa compreensão não é que o Filho de Deus somente veio a este mundo, morreu, levou os nossos pecados, ficou 40 dias, está entronizado. E agora o seu trono é um trono eterno. É verdade isso. Mas esse trono já era eterno. Esse trono sempre foi do Senhor Jesus por direito. Era dele. Por isso que ele deixou esse esplendor de glória para vir a esse mundo, para buscar e salvar o perdido pecador. E todo aquele que jamais encontra com esse Senhor e jamais se rende a ele, simplesmente passará a eternidade longe dele. E a definição de inferno é estar longe de Jesus. Onde o Senhor Jesus estiver, assim como quando ele estava aqui nessa terra como homem, era céu ali. Ali era céu. Por isso, irmãos, esse tempo precisa ser coroado com toda a nossa devoção, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas afeições. Há símbolos aqui. Quando nós olhamos para a mesa, quando nós olhamos para os elementos, nós temos que compreender que ali há símbolos, mas é muito mais do que símbolo. O símbolo ele é muito simples. Então, quando você vê, por exemplo, uma logomarca, você automaticamente já faz a menção. Né? Podemos pegar uma marca Nike, por exemplo. Você conhece aquele símbolo, que parece um C assim, né? Quando a gente fazia a prova, a professora parece que já colocava aquele símbolo ali, quando estava certo. Algumas vezes aquele símbolo não aparecia, né? Ou a maioria delas. Então você faz a associação daquele símbolo com a realidade. Então o símbolo sozinho ele não é nada. Então precisa ter duas coisas para que unidas tornem uma realidade. Então quando nós olhamos para esses símbolos, de novo, irmãos, muito mais do que símbolo, estamos vendo realidade espiritual. Nós podemos olhar para os elementos e dizer assim, Jesus morreu por mim. Aqui, nós acabamos de ler, quando ele instituiu. Aqui ele estava já
podemos dizer assim, como que no seu leito de morte. Mais um pouco ele seria preso, seria tomado, seria julgado, seria açoitado, seria humilhado, teria suas roupas levadas para a sorte, teria seu rosto seria cuspido. Mas não foi por causa dele. Ele não teve absolutamente nenhum pecado, foi por causa dos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas ele não conheceu o pecado. Ele só conheceu o teu pecado. Ele levou os teus pecados. E ele pagou o preço dos teus pecados. Então não são somente símbolos, mas realidade espiritual. Porque senão nós vamos ter que considerar uma reunião morta, vazia, sem sentido. E essa reunião não pode ter esse aspecto. Mas também não é só um ritual. É claro que é um ritual. Algumas vezes nós dizemos, não, a reunião da mesa não é um ritual. Claro que é um ritual. Nós chegamos, temos horários, tem um momento, cântico. Louvado seja Deus. Não há nenhum problema com o ritual. O grande problema é o ritualismo. E o Espírito Santo não ter liberdade no meio de nós para tomar a tua boca, para tomar o teu coração, para que essa reunião torne-se viva. Essa reunião, irmãos, ela só tem realidade espiritual por causa daquele vinde que um dia você atendeu. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Um dia a gente estava tão cansado do pecado, cansado deste mundo, cansado de nós mesmos, cansado de tudo isso que nós vemos aqui. Constantemente ainda nós nos encontramos cansados, não é verdade? Mas um dia o Senhor nos chamou para si. Oh, irmãos, que maravilha foi aquele chamado. Muito mais do que um convite. Um chamado do Senhor. O Senhor disse, fazer isto em memória de mim. Porque nós também podemos tratar aqui como memorial. É muito mais do que um simbolismo, é muito mais do que um ritual, é muito mais do que um memorial. Fazemos memória, trazemos a memória, a pessoa do Senhor, a memória, aquilo que nos dá esperança. Desde que nós atendemos aquele vinde a mim, jamais encontramos esperança em outras coisas. Irmãos, se nós encontramos fartura em outra mesa, fora dessa mesa, irmão, muita atenção. Se você encontrou prazer apartado desta mesa, eu não falo, irmãos, da mesa que há ritualismo, que há simbolismo, que há um simples memorial. Eu falo de uma mesa de realidade. Quando os irmãos são importantes, mas eles não são tão importantes quanto a pessoa, a pessoa maravilhosa que está aqui nessa manhã. Certo pregador, uma vez, ele disse assim para os seus ouvintes: eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Uma notícia muito ruim, mas uma notícia é maravilhosa. Eu vou dar uma notícia maravilhosa para vocês, disse ele. Deus está aqui. Mas eu vou dar uma notícia ruim também para vocês. Deus está aqui. Tudo vai depender de qual lado você está. Porque se a presença do Senhor não fizer os nossos corações caírem em lágrimas, ou Ele não está aqui, ou você não está aqui. Você está em outro lugar. Só está o seu corpo. Um povo que honra com os lábios, mas que o coração está longe do Senhor. Irmãos, eu não falo isso para corrigir absolutamente ninguém. Isso aqui é para mim mesmo. Porque nós precisamos de realidade espiritual. Precisamos de vida, de poder, de fortalecimento. Estamos cansados de cultos mortos, vazios, sem poder, o qual Ele prometeu pelo Espírito Santo. Eu vos darei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A palavra verdade ali, ela seria melhor traduzida por realidade. Porque o contraste de verdade é mentira. O contraste de verdade é falsidade. Mas quando o Senhor diz eu sou a verdade, Ele está dizendo assim, eu sou a realidade. E o que contrasta com realidade é sombra.
A sombra sempre prometeu que Jesus um dia viria a este mundo. Através de todos aqueles rituais que se tornaram ritualismos do Antigo Testamento, dos ensinos veterotestamentários do Antigo Testamento, dos judeus. Mas todos aqueles que ouviram o Senhor naquele tempo, todos aqueles que se entregaram de maneira legítima ao Senhor naquele tempo, sabe como eles foram salvos, irmãos? Como que aqueles... Jesus nem tinha vindo ao mundo. Como é que eles foram salvos? Nós não somos salvos somente pelo caminho, pela realidade, que é o Senhor, e pela vida? Como eles foram salvos? Eles foram salvos pelo sangue de Jesus. Mas como? Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. A grande diferença é que eles foram salvos pelo sangue que haveria de vir. E nós somos salvos pelo sangue de Jesus que já veio. Então, eles olhavam para frente com toda a esperança e devoção. Nós olhamos para trás com aquilo que já aconteceu. Para aquilo que é realidade, verdade, de maneira histórica, um fato profundo do qual nós não podemos deixar passar despercebido. Senão nós perderemos toda a nossa vida. Toda a nossa vida desperdiçada. A única vida que você tem. Como aquela menina, ela tinha apenas R$1. E ela chegou na frente do balcão da doceria e ficou ali escolhendo, e o rapaz esperando ela. Vai, escolhe o seu doce. Ela já passou 5 minutos. Não, só um minutinho. E 5 minutos, 10 minutos. Rapaz, moça, menina, eu estou perdendo a paciência. Eu não posso mais esperar. Calma, por favor, tenha paciência. E deu 15 minutos. Aí ele ficou bravo com ela. Chamou a atenção dela. Você tem que ser objetivo. Você quer comprar um doce? Por que você está tão demorada desse jeito? Ela disse, moço, eu só tenho R$1. Eu não posso desperdiçar a minha vida. Eu só tenho uma vida. E se você ouviu a voz vinde do Senhor, você precisa considerar de todo o seu coração. João usou muito essa expressão, verdade, relatando o que o nosso Senhor havia dito algumas vezes, em verdade te digo. Várias vezes no Evangelho de João. Então, essa verdade, o significado é realidade, é conteúdo, é substância, ou seja, há algo vivo aqui nesse local. É isso que o Senhor deseja encontrar. Vinde a mim, todos vós, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Fazei isto em memória de mim. Tem duas necessidades, irmãos, para esse vinde a mim. Duas necessidades. Vinde a mim, todos vós, cansados. Porque esse vinde, ele não só aconteceu lá no passado, quando um dia você entregou a sua vida ao Senhor. Se você não fez isso, você não pode perder mais o seu tempo. Você só tem R$1. Mas isso também é algo constante, irmãos. Hoje mesmo ele nos convida, se nós estamos cansados, né? Hoje nós sabemos de síndromes que estão assolando as nossas almas. Lembra do texto que nós lemos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, almas cansadas. Cristãos, hoje tem uma síndrome, né, Thaís? Síndrome de burnout, que tem assolado tantas pessoas hoje, com cansaços sobrecarregados. Mas, irmãos, precisamos voltar para esse vinde aqui do Senhor. Tem jugo? Tem jugo. Tem fardo? Sim, tem fardo. Mas se não for leve, não é do Senhor. São outros fardos, são outros jugos.
O jugo do Senhor tem essas características. Então, o cansaço que ele fala, você está cansado, está relacionado com um aspecto físico mesmo. Se você toma essa palavra do seu original grego, você vai descobrir que é uma palavra designada para quando alguém faz um grande esforço físico, a ponto de não conseguir nem ficar de pé, tomado por um terrível cansaço. E quando ele diz assim, todos vós cansados e oprimidos ou sobrecarregados, a expressão ali envolve alguém que está lotado de muita responsabilidade. Então você tem esses dois aspectos. Você está cansado fisicamente, você está lotado, sobrecarregado de responsabilidade de muitas coisas, como Marta ali estava com a mente dividida. O que é ansiedade, irmãos? Ansiedade é uma visão dividida. Ansiedade é quando eu vejo muitas coisas e não tenho um foco adequado. O serviço ao Senhor, ele é maravilhoso. Marta estava servindo o seu coração ao Senhor. Mas no momento de sentarmos, no momento de adorarmos, no momento de orarmos, no momento de levar as nossas vozes, não é momento de outra coisa senão de nos aquietarmos como Maria se aquietou aos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem jugo, tem fardo, mas você tem que verificar se eles são pesados. Você que precisa verificar. Esse chamado do Senhor, vinde a mim, ele implica, sim, nesse chamado à conversão de fé. Mas ele também implica a mantermos a nossa comunhão com o Senhor. A nossa comunhão. Vinde a mim. Hoje mesmo ele está dizendo isso. Então você imagine uma escada que tem esse sentido helicoidal, né? No sentido que ele vai te ascensionando. Então, um dia você foi ao Senhor. Então, é escada caracol que chama? Né? Então um dia você foi ao Senhor, então você começou a subir degraus. Né? Mas você está subindo, mas você passa pela mesma verdade, entende? Você passa pelo mesmo local, só que a tua vida vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, de força em força, até um dia você chegar à estatura de varão perfeito, que é o que o Senhor deseja fazer. Quando a gente fala assim, nossa, mas será que Deus me elegeu? Quando a palavra de Deus fala de eleição, sempre está relacionado com eleição para a conformação. Sempre. Eleição para a salvação. A eleição para a salvação é algo que é pregado. Mas o que nós precisamos viver é a eleição para a conformação. Para sermos eleitos conformes à imagem do Filho de Deus. Então nós vamos sendo conformados, de glória em glória, de fé em fé, de força em força, como diz o salmista, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Chamados para essa comunhão. Então você precisa perceber os imperativos que nós lemos ali em Mateus 11. Vinde, tomai e aprendei. Vinde, tomai e aprendei. O tema de Mateus 11 é o repouso na pessoa gloriosa e bendita do Senhor Jesus, o qual nós temos que estar nele, permanecer nele constantemente, como nós lemos em João no capítulo 15. João no capítulo 15, nós vimos lá, permanecei em mim. Mas isso, irmãos, não é só se achegar a ele, mas é permanecer nele, como diz a palavra, é estar nele. O vinde é apenas o primeiro passo, é apenas o primeiro, digamos, o primeiro degrau dessa escada. Porque o que o Senhor deseja de nós, segundo o Evangelho de João, no capítulo 15, é que vocês deem frutos, que vocês frutifiquem. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo está ligado na videira, assim vocês não poderão dar frutos se não estiverem em mim. Eu me lembro que na casa do Rafael Naguta, quando ele estava em Londrina, tinha uma videira lá, né, Rafa? Aí eles plantaram, acho que eu me lembro que você contou essa história. Algumas espécies, né? Acho que 3 espécies de uva, né? Só que você olhava para ela, você não conseguia entender o que era ramo, o que era o tronco. Você sabia que o tronco estava saindo de lá, mas quando ela ia crescendo, ela se ia se entremesclando. Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão crescer de tal maneira que eu vou olhar para vocês e vocês eu vou me ver em vocês, vocês vão me ver em mim. Porque no mundo hoje, um objetivo dele é que a sua identidade seja roubada.
Ontem nós falamos um pouco a respeito da cultura woke, ideologias. Mas a nossa identidade é uma pessoa, é Cristo. Nossa identidade é Ele. Então Ele está dizendo assim, porque se você permanece em mim e não dá fruto, você não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Não é perder a salvação, irmãos. Nós não perdemos a salvação. Não tem possibilidade daquele que um dia foi genuinamente ao Senhor perder a salvação. Possibilidade zero. Porque a obra de Deus ela é irrevogável. Os dons a salvação é um dom de Deus. A graça de Deus é um dom de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis. Aliás, eu digo até mais para os irmãos. Se tivesse possibilidade de você perder a salvação, você perderia ela, com certeza. Eu posso falar isso baseado na minha própria experiência. Eu perderia a minha salvação se tivesse possibilidade. Se não fosse esse poder glorioso de Jesus, irmãos, eu não tenho como me segurar. Como alguém disse, você não pode pegar nos cadarços do seu sapato e te puxar para cima. Só alguém com a mão forte pode fazer isso. Permanecer no Senhor significa frutificar o Senhor. Dar frutos para o Senhor. Irmãos, é muito mais do que fazer coisas para o Senhor. É ser para o Senhor. É ser para Ele. Ontem nós estávamos em Londrina com um grupo de irmãos que servem, irmãos que são como que diáconos e irmãos que servem os demais irmãos. Porque, na verdade, é o contrário, né? O grande no reino é o menor, né? Então, o grande é aquele que serve. Então, se você quiser ser grande, pode. Nós podemos ser grandes. Que, aliás, a gente cresceu querendo ser grande, né? A gente nasceu querendo ser grande, aliás. Nosso ego. Então, a gente descobre que pode ser grande, mas então vai servir. Esse é o maior. Mas não é ser visto, é serviço. É bem diferente. Serviço para Deus. Serviço para o Senhor. E a gente estava tendo comunhão ali, e alguém disse assim, nossa, quando alguém ora nas reuniões, em especial, estava falando da reunião da mesa mesmo. Quando um homem de Deus ora, quando uma mulher de Deus ora na reunião, eleva a sua voz a Ele pelo que Ele fez, aquilo é tão inspirador. Porque muitas vezes você está apagado, irmãos, você não está percebendo. Porque é uma concorrência desleal, eu falo aqui no âmbito da alma, tá? Sobrecarregado, oprimido, cansado. No âmbito da alma, hoje o nosso tempo de tédio tem sido as redes sociais. E é uma concorrência desleal, porque aquilo te dá um prazer, né, chamado dopamina. Então são prazeres assim espasmódicos que eles vão descarregando uma substância que te dá prazer aqui. Então, aí você chega para a reunião, você não está percebendo. Irmão, você não está percebendo, irmã. Vocês não estão percebendo que o seu coração está sendo roubado? Você não... Seus prazeres têm sido outros agora? Você está sendo influenciado? Aliás, esse é o trabalho dos influencers, né? É influenciar mesmo. Parabéns para eles, estão indo muito bem. Mas o nosso âmbito, a nossa esfera é extremamente mais profunda e mais elevada. Porque nós servimos ao Senhor quando nós nos devotamos a Ele, levamos as nossas vozes, as nossas mãos, as nossas palmas. Porque, irmãos, o que acontece que não há vida no culto é porque não tem culto na vida. O culto na nossa vida vai nos levar à vida no culto. E quando eu digo assim, olha, não tem vida no culto, o problema é meu mesmo, irmão. O problema está aqui comigo. Porque outras coisas, ontem nós falamos de Romanos 12, tem que emoldurar esse texto. Eu rogo pelas compaixões de Deus. A palavra rogo ali que Paulo fala, irmãos, é uma palavra que é puxar alguém e trazer para o seu lado. É um rogo, é uma súplica para que apresenteis o vosso corpo como instrumento vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós estamos apresentando os nossos corpos para quê? Né? Não, irmão, o espiritualista ele faz assim, até vira a cabeça um pouco e a mão. Não, irmão, o culto é espiritual, é para Deus, né? Isso, é verdade. Mas não é só isso. Apresenta o seu corpo para Deus. Porque Ele apresentou o dele para morrer por você. Ele apresentou, Ele foi até as últimas consequências.
Ele foi até as últimas consequências. Então, irmãos, esse serviço maravilhoso de tocarmos realidade espiritual através das orações uns dos outros, palavras, leitura de um texto, um cântico. Ontem, também nessa reunião, o irmão disse: irmãos, a gente às vezes começa a cantar um cântico, a gente espera que os irmãos da música comecem a tocar. Mas às vezes não. Essa foi a réplica, né? Porque o Senhor quer ouvir a voz da sua noiva. Irmão, você já percebeu? Você pode ser a pessoa mais desafinada que existe na face da terra, pode ser. Aliás, não é desafinada, é que você canta em vários tons a mesma música, né? Agora, quando nós cantamos juntos, não há desafinação? Você já percebeu isso? Quando uma multidão está cantando, não tem desafinação? Jesus quer ouvir a voz da sua noiva. Então não se preocupe se você está desafinado, não é a sua voz. É a voz da noiva, é a voz da igreja. É a voz da noiva do Cordeiro. Então, o serviço é muito mais do que fazer, é ser para ele. Então ele disse: está em mim, permanecei em mim. E a permanência, quando você lê toda a sessão aqui do capítulo 15 de João, você vai ver que a vida é a vida de união com ele. Você só pode tê-la por causa da seiva, que é a seiva que vem do tronco. A vida que vem do tronco, que vem dele. Ele diz assim: o meu Pai, Jesus disse, se permanece em mim, eu sou a videira, você fica em mim. Nós vamos nos entremesclando, nós vamos sendo um só, você vai dar fruto. Eu não vou dar fruto, porque o tronco não dá fruto, quem dá fruto são os ramos. Então você permanece em mim. Agora, meu Pai é o agricultor. O meu Pai é o lavrador. Deus é o Senhor quem está nos podando. Irmãos, as podas muitas vezes são doloridas, mas elas são necessárias. Por quê? Por quê, irmãos? Jesus disse por quê? Para que produza mais fruto. E deem mais fruto. E assim, olha que maravilha, o Pai é glorificado. Dessa maneira, o Pai é glorificado. Então, Jesus disse lá no Sermão da Montanha, para que eles vejam as tuas obras e glorifiquem a Deus. Porque se a glória é para você, daí é um problema. Aí é o ser visto. Mas se a glória é para o Pai, então é para Ele ser visto. E para nós é o serviço. E vocês, então, olha que lindo quando o Senhor Jesus disse: e vocês vão pedir o que vocês quiserem, e será concedido. Quando você está ligado, sabe o que você vai pedir? Um carro novo, pintar minha casa, reformar. Nada disso, irmão. Isso é tão pequenininho. Irmão, a diferença do joio e do trigo, né? São as raízes. Porque quando você está ali realmente ligado na videira, as tuas orações vão ser assim: mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Nós batemos tantas vezes nas portas do mundo. E o que nós encontramos? O que nós encontramos nas portas do mundo? Decepção, desilusão. Olhamos para os outros e nos decepcionamos. Quando nós olhamos para nós mesmos é pior ainda, porque nós nos deprimimos. Agora, pedireis o que quiser. Aí ele fala assim: para que a vossa alegria seja completa. Por que a nossa alegria não está completa? Porque nós estamos batendo na porta errada. Você vai pedir o que você quiser, Senhor. Aí a gente entende. Quando Lucas fala ali o Sermão da Montanha, e ele diz assim, e que você vai fazer o pedido ao Pai. Qual é o filho que pedindo ao Pai, lembra? Um pão, ele lhe dá uma pedra, né? Qual é o filho que pedindo o pão lhe dá uma serpente, uma cobra, né? Aí quanto mais nós o que pedimos ao Senhor, não é assim? Só que Lucas coloca um detalhe. Qual é o detalhe que Lucas coloca? Quanto mais vocês se pedirem o Espírito Santo. Quais são os nossos pedidos? Então tudo começa a se apequenar diante da glória da eternidade. Tudo começa a ficar minúsculo. As coisinhas, os pedidinhos.
mais de ti, Senhor. Assim o Pai é glorificado, você vai pedir a presença dele, o seu gozo, a sua alegria será completa. Mas, irmãos, aqui já nesse último texto, então, no versículo 19, ele diz, fazei isto em memória de mim. E aqui é a realidade espiritual mesmo. Ele disse, fazei isto em memória de mim. Então ele disse, vinde, permanecei e fazei em memória de mim. Os irmãos entendem essa progressão? Inclusive cronológica, biblicamente? Está aqui muito claro para nós. Então tudo redunda nisso que nós estamos vivendo aqui hoje. Vamos ao Senhor, permanecemos no Senhor e fazemos isso para a glória do Senhor. Aí tem duas notícias para te dar. Uma é terrível para os ímpios e a outra é maravilhosa aos nossos corações. Porque um dia eles fugirão da presença de Cristo, quando Ele voltar a esse mundo. Para nós, Ele já está aqui. É claro, o Cordeiro de Deus está entronizado. Isso é uma verdade maravilhosa. Mas quando nós olhamos para os elementos, aqui, a presença espiritual do Senhor está aqui. O pão, irmãos, continua sendo pão. É um pedacinho de pão. Ele não transforma em... porque nós podemos... Tem uma doutrina que diz que aquele pão ele se transforma no corpo de Cristo. Isso não é verdade. Porque senão nós teríamos que dizer que Jesus também se transformou numa videira, como nós acabamos de ler. Não, ele está fazendo só uma analogia, para você compreender a riqueza. Quando diz assim, eu sou a porta, não quer dizer que ele é... Não, ele está dizendo assim, eu sou aquele que cuida, da entrada, da saída. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, não é que ele é uma estrada, é que ele nos leva nessa estrada. Quando ele diz assim, eu sou a verdade, ele está dizendo assim, a realidade de tudo que você precisa está em mim. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele fala assim, eu sou o pão da vida, ele está dizendo assim, alimento só existe em mim. Então, quando você pegar esse pão, começar a mastigá-lo, você vai fechar os seus olhos e falar assim, Senhor, o Senhor está aí no céu, entronizado. Louvado seja o teu nome. Mas o teu ato de fé é que fez a diferença. Quando lá no Egito o povo estava cativo, o que Deus mandou fazer? Toma um cordeiro, vocês vão guardar o cordeiro, Êxodo capítulo 12, né? Vocês vão imolar o cordeiro, depois pega o sangue do cordeiro e passa nas portas. O anjo da morte vai vir e a sua casa não morrerá. O que foi que salvou eles? Foi o cordeiro? Foi o sangue na porta? Não, foi a fé. Eles ouviram a palavra e obedeceram. Então, porque nós ouvimos o fazer isto em memória de mim, ali está a vida. Quando nós comemos o pão, alimenta o nosso corpo. Mas a expressão de fé nesse ato seu é que vai te dar vida lá na sua alma, no profundo do seu ser. É isso. Então é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós. Porque o sangue do Senhor Jesus foi vertido naquele madeiro, meus irmãos. Por causa dos nossos pecados, eu já disse isso. Por causa da imundície dos nossos pecados, morreu o Filho de Deus na cruz do Calvário. Mas ele matou a morte. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde retê-lo. Ele lavou o pecado de toda a humanidade. E aquele homem, depois de passar 40 dias aqui na terra, ele foi assunto aos céus. Ressuscitou, ficou 40 dias, foi assunto aos céus. Fazer isto em memória de mim. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele dá aplicações mais específicas, ainda que ali tem o tom de exortação, de uma admoestação, em 1 Coríntios 11, ele diz assim, olha, o Senhor na noite que foi traído. Então ele dá alguns aspectos a mais e passa a corrigir atitudes daqueles irmãos que havia banalizado a ceia. Eles tinham, agora a ceia para eles era um assunto de menor conta. Não era um assunto profundo no coração deles. Ele fala, vocês estão banalizando. Por causa disso, há muitos fracos, doentes, e não poucos os que estão morrendo. Porque não estão entendendo a realidade espiritual que há nesse momento, que há nos elementos. Mas aí ele diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, observe as palavras de Paulo, dando agora a doutrina a respeito do que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele diz assim, eu recebi do Senhor. Né? De que maneira que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu do Senhor. Pode ter sido pela tradição apostólica, porque ele não andou com o Senhor, pode até ser que ele tivesse se cruzado ali em Jerusalém, um passado pelo outro, quem sabe. Pode ser que ele, de fato, tenha recebido do Senhor, e a palavra de Deus mostra isso.
Quando ele diz mesmo em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala assim, eu conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, da qual o homem não é lícito falar. Paulo diz isso e deixa muito claro que ele mesmo teve contato com o próprio Senhor Jesus. Você acha que isso é impossível, irmãos? Então é porque a nossa fé precisa ser revista. E ele então recebeu do Senhor, e também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele partiu o pão. Aí Paulo disse, por isso que eu li o texto e li o início do outro texto, também o pão, semelhantemente o cálice. Porque o Paulo daí diz isso de maneira bem explícita, assim, que ele tomou o pão e disse, fazer isso em memória de mim. Que ele tomou o cálice e disse, fazer isso em memória de mim. Aí ele disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Nós não examinamos, porque se a gente examinasse para saber se nós temos pecado ou não, eu vou examinar, será que eu tenho pecado essa semana? Deixa eu lembrar. Não, hoje vou poder comer hoje. Irmão, se você fizer isso, você não vai nem entrar nessa sala. Porque se você se examinar, e se essa é a conclusão, você tem que sair daqui correndo. Nós todos, vamos dar as mãos, vamos sair todo mundo correndo. Não podemos tocar nesses elementos. Mas é porque nós nos examinamos para chegar à seguinte conclusão. Ele é digno. Jesus é digno. Ele é totalmente digno. Ele mesmo, o corpo santo, pagou o preço de todos os nossos pecados. Eu me examino e falo, Senhor, o que é a grandeza da tua obra, Senhor? O que é esse tempo que nós estamos desfrutando aqui? Senhor, que coisa maravilhosa, porque agora Ele é esse que morreu pelos nossos pecados, Ele é o varão aprovado de Deus. Ele está sentado, irmãos, nesse trono. Como eu disse, aqueles seres, anjos, estão cantando e dizendo, glória, pois, ao nome do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 4, diz que os anciãos tiraram as suas coroas e depositam aos pés dele. Não há ninguém digno nesse universo, irmãos. Não há absolutamente um nesse universo, exceto a pessoa do Senhor, que veio como homem. A palavra de Deus diz que ele é um homem de dores. Ele sabe o que é padecer necessidade. Quando nós sofremos no nosso corpo, nós precisamos nos lembrar, ele é um homem de dores também. Ele tem experiência, ele passou por isso no seu corpo. Então é por isso que nós também podemos passar, porque ele já abriu o caminho dessa estrada. Ele já abriu o caminho dessa mata fechada. Então, a luz do mundo, o caminho, a realidade e a vida, ele se faz presente, porque o nome dele é invocado aqui para nós. É entronizado acima de tudo e acima de todos. A tua fé, irmãos, ela tem olhos, e você pode olhar com esses olhos para o Senhor. Ele está no seu trono. Como eu disse para os irmãos, era direito dele o trono. Mas agora tem um detalhe. Ele está no trono não só pelos seus direitos, mas também pelos seus méritos. Ele tem mérito para estar ali. Ele é vencedor. Irmãos, a morte não foi a derrota do Senhor. A morte foi a prova de que ele matou a própria morte. Então ele está sentado no trono porque sempre foi dele. Ele tinha todo o direito. Mateus capítulo 17, quando eles estão no monte da transfiguração. Ali, aí Lucas também vai dizer que ele podia ter sido elevado aos céus. Mas aí diz que ele desceu daquele monte. Estava ali Moisés e Elias. Testemunhas, Pedro, Tiago e João. E o Senhor podia não ter voltado. Voltava só os 3 discípulos e ele seria assunto ao céu. Sabe quanto diminuiria a dignidade dele? 0. Ele continuaria sendo Deus que ele sempre foi. Mas ele falou, Aí Lucas vai dizer isso, né? Havia no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eles olhavam para o rosto de Jesus e diziam assim, não adianta falar nada para ele, ele vai para Jerusalém. Não adianta. Eu imagino isso, né, irmãos? Eu imagino um discípulo olhando para o outro, vamos tentar dissuadi-lo dessa intenção. Pedro tentou dissuadi-lo. Falou, Senhor, isso lá em Mateus, no capítulo 16, Senhor, quando ele falou da sua morte, da cruz, não diga para ninguém. Aí Pedro tentou dissuadi-lo, disse, Senhor, não te faça nenhum mal, não vai acontecer. Ele falou, arreda-te, Satanás, porque o espírito daquele que não quer colocar Cristo na cruz é um espírito maligno. Não é que Pedro estava endemoniado, não é nada disso, mas é o espírito, a mente estava errada para aquilo. Então ele disse, arreda-te, Satanás. Eles olhavam para o semblante de Cristo e percebiam que ele tinha a total decisão de voltar para Jerusalém.
e morrer pelos nossos pecados. Por isso o trono é dele por direito, é dele por mérito. Hebreus vai dizer que ele está assentado nos céus à destra do trono da majestade nas alturas. O trono de Davi, o trono de Salomão era apenas uma figura daquele trono celestial. Irmãos, imagine uma maquete de um trono. Era apenas uma maquete daquele trono. Irmão, você sabe que hoje absolutamente nada acontece nesse mundo. Nada, irmãos. No âmbito político, social, nada acontece nesse mundo se primeiro não passar por esse trono. Então por que nós estamos tão angustiados com esse mundo? Nós não somos desse mundo. Jesus, se for, eu sou o primeiro a entrar numa luta com os irmãos. Mas o Senhor disse, isso me frustra algumas vezes. O meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos eles iam pelejar por este mundo. Mas já o meu reino não é daqui. Então os irmãos entendem pelo que nós temos que nos desgastar? Pelo que nós temos que nos consumir? É pelo reino. É por isso que nós estamos vivendo aqui. Irmão, se tiver algo mais alto que isso, no final da reunião eu convido os irmãos a me apresentar. Por favor. Porque não há nada mais elevado do que a simplicidade desse tempo que nós estamos vivendo. É isso aqui. Foi assim que o Senhor disse. Irmãos, eu não tenho problema com parede preta. Problema nenhum. A gente, uma igreja de parede preta. Não tem problema com parede preta. Eles viviam nas grutas, nas cavernas, as paredes eram escuras. Claro, a parede preta está querendo te comunicar algo, dizendo assim, ó, esse modelo de vocês aqui, isso aqui já é passado, viu, gente? Precisamos dar uma renovada. Aí põe parede preta, aí põe um baita de um telão, custa R$1,5 milhão. Estivemos numa igreja recentemente, junto com o irmão Luiz Fontes, compartilhamos a palavra ali. O telão custou R$1,5 milhão. E era realmente um show. Agora, se o Senhor chamou para isso, vamos dar as mãos e vamos juntos. Agora, irmãos, se não é isso, eu não quero estar num lugar que há choro e ranger de dentes. Ele pagou o preço e esse preço precisa ser correspondido. As nossas próprias vidas, servindo a Ele, porque Ele está nesse trono onde nada acontece por direito e por mérito. Ele está ali porque Ele merece, porque Ele é totalmente digno. Hebreus ainda diz assim, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus. À direita de Deus, só para os irmãos, alguns irmãos entenderem, se não sabem. Dá a impressão que tem um trono aqui do lado, né? Aí você olha a figura de Apocalipse, você vê que só tem um trono, você tem que entrar em parafuso, mas você está à direita de Deus, só tem um trono. Porque lá fala muito claro, né? O artigo definido, o trono de Deus. É porque a direita, dentro da cultura do grego e também da cultura judaica, é um lugar de maior preeminência que existe no universo e na eternidade. Não tem um lugar mais alto do que quando está assim, ele está à direita. É o lugar mais elevado que existe. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa tomar a sua boca, o seu coração, os seus olhos da fé, para que você possa ver esse Cordeiro de Deus entronizado, que um dia chamou, vinde, permaneça nesse lugar. Fazer isto em memória de mim. E eu convido os irmãos, dentro da liberdade, se os irmãos me permitem, para que 2 ou 3 irmãos, 2 ou 3 irmãs, orem ao Senhor sobre esta palavra, sobre esse tempo, sobre o que o Senhor nos trouxe aqui, para que Ele encontre vida aqui nos nossos corações. Amém?